Após os escândalos sobre Camila Barros vazar isso, sobre preços de agenda, cobrar 26 mil para poder pregar a palavra de Deus, coisas mais obscuras estão surgindo. E eu acho triste o que está acontecendo, porque Camila Barros é uma das pessoas mais respeitadas no meio evangélico nas pregações. É uma das mais requisitadas para pregar. Quando se fala de pregação, é uma das mais requisitadas. Eu não sei de ninguém que está à altura dela para pregar. Eu não quero vir aqui nesse vídeo falar que ela não é mulher de Deus, falar que ela não prega, porque a mulher prega e prega muito, tem sabedoria, conhece Bíblia, prega muito bem. Só que o que eu quero falar, vocês têm que entender que quando eu falo que eu venho criticar aqui, eu não faço críticas contra a pessoa. Eu não quero fazer crítica contra, por exemplo, a pessoa Camila Barros, mas crítica quanto ao ministério. Vocês fazem confusão, porque eu posso criticar o ministério desde que esteja errado. Eu estou julgando o ministério segundo a reta justiça. Se ela cometer pecado, talvez a gente venha até comentar, mas eu não posso comentar contra o pecado das pessoas, julgar o pecado das pessoas, porque eu também sou pecador. Então, mas agora julgar o ministério, eu posso, porque o ministério é público. Está fazendo algo para o povo de Deus, e eu sou o povo de Deus. Eu faço parte desse povo que ouve a palavra do Senhor através desses pastores, desses pregadores. Então, se há algo de errado, eu posso criticar. Eu não posso ser surdo ou mudo, na verdade, para ouvir e não falar aquilo que eu acho que é certo, aquilo que a Bíblia fala que é certo. Vocês me criticam porque eu não sou famoso. Vocês defendem elas porque elas são famosas. E isso, alguém comentou aqui no vídeo que eu falei sobre Vitória. O dia que você cair, o seu público irá te julgar. Não, ou o dia que você pecar, o seu público irá te julgar. O dia que eu pecar, eu peco todo dia. Eu sou humano. O meu DNA corre sangue, DNA adâmico. Eu tenho DNA pecaminoso, pecado natural. Eu cometo o pecado todo dia no falar, às vezes no pensar. Eu cometo o pecado assim como você comete pecado. Eu não quero julgar o pecado. Quando eu falo em Vitória Souza, não estou falando do pecado da Vitória Souza. Eu estou falando sobre as suas pregações errôneas, as suas pregações antibíblicas. Quando eu falo de um pastor cobrar tanto para pregar, eu não estou falando da vida pessoal do pastor, estou falando do seu ministério. E você tem que ter essa sabedoria de saber julgar aquilo que você está ouvindo e aquilo que você está vendo. Ah, não julgueis para não ser julgado. A Bíblia diz: julgai segundo a reta justiça. Então vamos lá. É esse o comentário aqui. O comentário que você está vendo aí é uma mulher dizendo que... Deixa eu dar um contexto aqui. Um site aí no Instagram, um perfil no Instagram, postou falando sobre a Camila Barros cobrou 26 mil para poder pregar nos Estados Unidos. E essa mulher comentou a seguinte frase: quando ela veio na Bahia, cobrou ingresso até das pessoas, até dos irmãos que ia ouvir pregar a palavra de Deus. Isso é um absurdo, mas isso acontece. Por exemplo, eu fiz um vídeo aqui falando sobre Thalissa Faleiro, aonde a assessoria dela perguntou se nós ia cobrar ingresso caso contratasse ela. Vocês vão cobrar ingresso? O que é? Eu falei, a igreja não é show para cobrar ingresso. Agora, essa mulher está dizendo aí, isso é a palavra dela, eu não vou confirmar que é ou não, mas como aconteceu com a Thalissa, isso não impede com que aconteça com a Camila Barros. A Camila Barros cobrar ingresso, ou a assessoria dela cobrar ingresso para quem vai entrar na igreja para ouvir a palavra. É tão absurdo isso, porque se eu já congrego numa igreja, por exemplo, eu congrego aqui há 6, 7 ou 7 anos, eu aceitei Jesus na igreja tal, aí depois vai vir a Camila Barros pregar na igreja, eu vou ter que pagar para me entrar, para me ouvir ela pregar? As pessoas do mundo que precisam de ouvir uma palavra de Deus vai ter que pagar para ouvir uma palavra de Deus? Mas só que nisso aí eu vou criticar a igreja, vou criticar a liderança da igreja. Porque quando isso acontece é porque o líder da igreja permite com que tal aconteça. Além de talvez estar pagando a pregadora para estar pregando, ainda permite com que cobre ingresso. Mas isso aí eu vou até aliviar um pouquinho as costas aí da Camila Barros, porque isso é culpa da liderança da igreja.
Porque se o pastor não permitir, ela não vai fazer isso. Se o pastor dizer, não, aqui você não pode fazer isso, ela não vai fazer. Ela não é doida, ela não é burra de fazer isso. A assessoria dela não pode fazer isso, ela não tem autoridade de fazer isso. Mas quando isso chega a acontecer, é porque o líder da igreja, o pastor da igreja, aceitou com que isso acontecesse. Então aí nós vamos julgar ela? Não, vamos julgar o pastor que aceitou fazer isso. Vamos ir para cima do pastor que aceitou fazer isso. Saia dessa igreja, vai procurar um lugar sério para você. Porque o pastor que fez isso estava apenas visando o lucro financeiro e o amor pelas almas. Que se dane, que as almas se dane para lá, não quero saber. Nós não precisamos saber das almas, queremos dinheiro, arrecadações. Queridos, quem vos fala aqui é uma pessoa que já viveu no meio evangélico. Eu ainda sou crente, sou pregador, eu congrego na igreja Assembleia de Deus, mas eu já vivi essa podridão aí. De eu ir pregar em igrejas e pastor me chamar, você vai fazer o voto do envelope, você tem que passar envelope e tal, e tal, e tal. Eu já vivi essa podridão aí. Então, se eu falo com vocês, eu falo de conhecimento de causa. Pastores que chegaram, não, você tem que passar a revelação e tal. O que eu falo com vocês aqui é o que eu vivi, é o que eu conheço da igreja. E a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão, a Igreja Assembleia de Deus Missão, a verdadeira, não aceita esse tipo de coisa, não. Não aceita. O que eu conheço da Igreja Assembleia de Deus Missão, não aceita esse tipo de coisa. Passar envelope, pedir dinheiro, não aceita. Se convida alguém, eles vão dar uma oferta a alguém, ou até mesmo paga aquele alguém para vir pregar, mas esse negócio de passar envelope, isso, aquilo. Se a igreja que eu estou congregando hoje, onde eu moro perto, que congrego aqui, amo o meu pastor, se ele cometesse a besteira de um dia convidar alguém e permitisse com que esse alguém cobrasse ingresso para que o povo entrasse na igreja, eu saía no mesmo dia dessa igreja. Porque isso é uma banalização da palavra de Deus, do evangelho de Cristo. E Camila Barros é uma pessoa tão requisitada, uma pessoa tão clamada para pregar aí, esqueci a palavra certa que eu posso falar, uma pessoa que agrega tanto valor ao evangelho, onde ela tem milhares de mulheres, principalmente mulheres que amam ao ministério dela. Isso acaba com a credibilidade dessa mulher. Camila Barros, nós não estamos aqui falando contra a sua vida, contra a sua vida pessoal, estamos falando contra os deslizes ministeriais, de cobrar valores exorbitantes para fazer a obra de Deus. Porque, por exemplo, se uma igreja simples te convidar, a igreja não vai poder pagar 7, 8, 9 mil reais para você pregar. Talvez a igreja que está te convidando ama o seu ministério, ama te ouvir, mas se decepciona com o valor que é cobrado para pregar. Eu proponho no meu coração, querido, de nunca pagar ninguém que me cobrar para pregar. Eu não sou líder da igreja, eu apenas sou presbítero na igreja, ou auxiliar, mas eu não sou líder. Mas o dia que eu for líder, se Deus assim permitir e quiser, porque eu não faço questão. Sinceramente, eu não faço questão. Mas se Deus um dia quiser que eu seja, eu vou ser. Eu não faço questão. Eu vou propor no meu coração de não pagar quem me cobra para pregar. Não, jamais. Que Deus possa levantar pessoas de dentro da própria igreja para pregar, do ministério para poder pregar. Porque isso é absurdo. Nós trocamos as almas por dinheiro, por real, por moeda. Não, se não pagar o tanto que eu quero, eu não vou, porque eu sou fulano de tal. E o evangélico vai perdendo com isso. E quando nós viemos aqui criticar, nós estamos falando para ver que as pessoas conscientizam do erro que estão cometendo, do pecado que estão cometendo. Nós não viemos criticar para que a Camila Barros pare de pregar. Eu acredito que se a Camila Barros parasse de pregar, o reino de Deus, acredito que nós teríamos um grande desfalque, porque eu acredito sim que Deus usa ela, eu acredito sim que pessoas são salvas através da vida dela. Sim, eu acredito muito nisso. Então, se ela parar de pregar, ia ser um prejuízo para o reino. Mas tem coisas que tem que ser lapidado, tem que ser mudado. São poucas pessoas que ainda não cobram para pregar. Talvez eu seja errado, talvez eu esteja ultrapassado em pensar desse jeito. Mas enfim,
que ela venha se conscientizar, que Deus venha abençoar mais e mais a vida dela. Mas é a triste notícia, né? Deus abençoe a todos vocês.